Olá! Olá, se você quer viver uma vida diferente, comece fazendo diferente. O lema de 2021 do Instituto Intrépides é: prometa menos, surpreenda mais. Sou o professor Rui, vice-presidente do Instituto Intrépides, e estamos aqui, eu e a professora Cirlei, para começarmos a nossa série de atividades da sexta temporada de Lives Intrépides. Fala mais. Boa tarde, professora Cirlei, tudo bem? Boa tarde, professor Rui. Boa tarde, pessoal que está em casa. Estamos aqui aguardando a chegada de vocês. Então, a gente está dando um tempinho para que as pessoas comecem a chegar, para a gente começar a nossa live. Tem muitas surpresas por aí. Então, fica aqui com a gente, vai chegando e vai ficando para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. Não é, professor Rui? Isso mesmo. Estamos aguardando as pessoas chegarem. Nós fizemos uma série de convites para as pessoas e nós temos muita novidade. Nós vimos num processo aí de mudanças, de renovação, de transformações e queremos apresentar para vocês algumas dessas mudanças. Mas antes, mesmo que alguns de vocês já nos conheçam, mesmo que alguns de vocês tenham nos acompanhado em nossas lives, nós temos algumas histórias para contar. E aí, a primeira coisa que eu quero perguntar para a professora Cirlei é a seguinte: professora Cirlei, por que e como você se transformou, se você se tornou uma professora de oratória? Boa pergunta, hein? Começou Vamos pegar pesado. pesado hoje. Gente, eu sempre conto essa história e talvez alguns já conheçam, mas é importante que a gente sempre conte as nossas histórias para que as pessoas consigam entender qual é a trajetória de vida pessoal, de vida profissional que a gente teve, que a gente passou e que a gente passa ainda. Quando eu encontrei com a oratória, na verdade não foi bem com a oratória em primeiro lugar que eu encontrei com a necessidade de ter uma boa voz, de ter uma boa dicção, de ter um bom trabalho de técnica vocal, de cuidar da voz, através do teatro. E eu sempre, depois de um tempo, eu compreendi que essa foi uma fase de estágio, sabe, professor? Não só do meu trabalho com a oratória, mas até do meu trabalho como empreendedora. Nós fazíamos parte de um grupo de teatro que fazia teatro no fundo do quintal das casas dos nossos pais. Então eu quero lembrar aqui várias pessoas que fazem parte dessa história: o Laércio Sobral, a Ivana Carla, o Arnaldo Silveira e outros tantos que eu não vou me lembrar todos aqui, mas todos vocês fazem parte dessa história e fazem parte, consequentemente, da história da minha vida. E da minha vida pessoal e da minha vida profissional. É importante lembrar que nesse período, essa primeira fase com os teatros nos fundos de quintais, porque a gente revezava, sabe, gente? Para não incomodar tanto as mães e os pais, nós revezávamos. Um final de semana era no fundo do quintal de um, do outro e tal. Mas mesmo assim a gente irritava os pais do mesmo jeito. Até porque nessa época os pais não incentivavam os filhos à arte do teatro, porque não era de bom tom, principalmente as mulheres. Aí vem já a primeira raiz, a primeira matriz da minha preocupação com relação à comunicação das mulheres. E depois dessa fase, cada um foi para a sua vida, a gente ficou muitos anos trabalhando com teatro, e cada um foi viver a sua vida, foi viver a sua história, mas toda a discussão, toda a política e toda a preocupação com a cultura no município de Pinhais é responsabilidade desse grupo, que começou lá fazendo um trabalho e um trabalho de diversão mas muito sério, divertir as pessoas, mas nós estávamos nos preparando e nos capacitando para a nossa vida profissional. Depois dessa fase, então essa fase eu comecei a me preocupar e a trabalhar essa questão da voz, da comunicação, essa parte da técnica vocal. Aí, como era de destino de todas as mulheres, as meninas dessa fase, eu fui cursar o magistério
E quando eu terminei o magistério, eu tinha uma preocupação. É que eu tinha recebido orientações sobre como ser professora, mas eu não tinha recebido orientações sobre como cuidar da minha voz. E como isso já era uma preocupação e uma experiência minha, então eu fui pesquisar sobre a voz e a importância da oratória para os professores, para as professoras. E nesse período, nós tínhamos que defender uma monografia de final de curso. E eu fui pesquisar sobre isso e fiz a minha apresentação. E nessa época, nessa oportunidade, nós tínhamos no nosso público a secretária de Educação do município de Piraquara, porque Pinhais pertencia a Piraquara. E foi assim que eu recebi, depois da minha monografia, da minha apresentação, o primeiro convite para fazer um treinamento para as professoras do município. De lá para cá, eu não parei mais de falar, de pesquisar, de estudar e de me especializar no campo da oratória. Tanto que, nesse período, hoje completa, nessa fase, nós estamos completando 30 anos de experiência, passei por várias fases de construção de um método que é eficiente, que ajuda, que contribui e que principalmente resolve o problema das pessoas, dos medos e dificuldades de falar em público, num tempo muito rápido e de uma forma definitiva. Junto com esse processo de capacitação de formação, eu fui buscar o curso de artes cênicas, que me dava muitas informações e recursos para fundamentar e desenvolver o meu método de trabalho. Busquei também o psicodrama, fiz a especialização em psicodrama, me tornei psicodramatista pela Federação Brasileira de Psicodrama, e no psicodrama eu encontrei uma teoria, uma base muito importante para o meu método, que é a sociometria, a forma como as pessoas se comunicam e estabelece vínculo dentro dos grupos sociais. Após a especialização em psicodrama, eu também fiz uma especialização em educação à distância e, na sequência, o meu mestrado em distúrbios de voz relacionado ao trabalho, que foi a dissertação que eu defendi junto à Universidade Tecnológica do Paraná. Após esse processo, eu fiz uma formação de coach, o coach, a hipnose, a PNL e as terapias transgenerativas e a própria constelação familiar, ela vem como recursos para ajudar as pessoas a superar os seus medos e dificuldades para falar em público. Como eu enfrentei durante o meu trabalho, as minhas pesquisas, muitos problemas relacionados à voz, à fala, que estava associado a bloqueios e traumas, me senti na responsabilidade e até na obrigação de ir me aperfeiçoar no campo das terapias para trazer mais esse recurso para os nossos alunos e alunas. Professora Sirlei, é um pouco isso, né? Resumidamente. Mas eu tenho uma pergunta dessa trajetória toda, que é a seguinte. Você começou fazendo o curso magistério, antigo magistério, hoje é a formação docente. E aí eu pergunto para você o seguinte, em algum momento durante o curso, porque a formação no magistério é para trabalhar como professora já, inclusive na época que você fez, que foi esses dias atrás, né? Logo ali. Quem formava, quem fazia o curso de magistério já começava no processo de alfabetização e trabalhava até o 5º ano. Não é que nem, por exemplo, em meados da década de 90, com a LDB, que daí passa a exigir que seja um professor com graduação e assim por diante. Vocês receberam alguma formação para o uso da voz em sala de aula? Algum Não. tipo de treinamento? Não. Nós tínhamos um trabalho, e o meu magistério foi muito forte nesse sentido. Quero até lembrar aqui as minhas professoras desse período, principalmente a Cirlei Macchiorato, né? Que é uma que eu sempre digo para ela, sabe, Cirlei, você vai ser minha eterna mestra, minha eterna professora. Não, a gente não tinha essa preocupação, não tinha essa, não tinha uma disciplina que orientasse, que ajudasse a cuidar desses mecanismos vocais. E veja, a voz já era o nosso instrumento de trabalho. A voz já era para ter esse recurso. Mas, professor, não se assuste,
Porque se nessa época, que foi logo ali, não tinha, nós continuamos não tendo. E nós iremos, nessa semana de live da Intrépides, trazer inclusive alguns especialistas e que nós queremos aprofundar essas questões. Por que que ainda profissionais da voz, que utilizam a voz como instrumento de trabalho, ainda não têm na sua formação profissional o recurso da técnica vocal, da orientação vocal, da oratória, como recurso, como instrumento de trabalho. Então, nós vamos daqui a pouco apresentar a programação dessa maratona que nós estamos iniciando hoje, para que vocês entendam o nosso programa durante essa semana. Mais uma pergunta, nesse mesmo tom. Quem que é profissional da voz? Ou quem é o profissional da voz? Todos nós somos profissionais, todos nós utilizamos a voz, né? Todos nós utilizamos a voz como recurso social. Então é importante diferenciar isso. Então a comunicação humana, ela se dá mediante a fala. Um dos principais, inclusive. Você pode passar muito tempo sem escrever, mas você não passa nenhum dia sem falar. Tem pessoas que não falam de forma verbal, mas utiliza outros recursos de comunicação para poder se fazer entender. Porém, a fala, quando é destinada para uma ação social, ela tem um esforço, um mecanismo. Mas a fala, quando ela é utilizada como instrumento de trabalho, que é o que está acontecendo muito, já temos muitas profissões que dependem da voz para se fazer, para acontecer. E aí é o que nós chamamos hoje dos profissionais da voz, que utiliza a voz como instrumento de trabalho. Categorizando pelas leis trabalhistas, nós teríamos configurado como profissionais da voz o cantor, o ator, a atriz. Mas não é só esses. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aí. Você conseguiria desenvolver sua atividade profissional com a mesma qualidade que você faz hoje, mas sem a tua voz? Se a tua resposta é não, você já é um profissional da voz. Você depende da voz para trabalhar. Então, para nós, do Intrépides, e para o nosso trabalho, e até na minha dissertação de mestrado, eu comprovei isso, que existem muitos profissionais da voz que não estão regulamentados, não estão reconhecidos pelas leis trabalhistas como profissional da voz. E os professores é um desses profissionais. E quando a gente não se reconhece como um profissional da voz, e logicamente não se prepara, porque vamos pensar assim, um maratonista, né? Ele é um profissional de um esporte, ele pratica uma corrida de longa distância, então ele tem que saber dosar o esforço físico com o tempo. Para isso ele precisa de toda uma preparação física para isso, de alimentação, de descanso e assim por diante. Mas se eu sou um profissional da voz e não me reconheço como profissional da voz, quais os problemas que podem ocorrer diante disso, diante dessa situação? O que vem ocorrendo, professor, com os professores. Vamos pegar aqui a categoria dos professores. É uma das categorias que mais sofrem com problemas vocais. Depois dos professores, nós temos as pessoas que trabalham com call centers, depois nós temos também as pessoas que trabalham no atendimento diretamente, recepcionistas, os vendedores. Então, nós temos aí pessoas perdendo a sua capacidade vocal, porque desenvolveu sem o preparo, sem os cuidados, sem as orientações devidas, acabou desenvolvendo patologias de corda vocal, como calos, nódulos, fendas, edemas, cisto intracordal. Então, são várias as doenças, né, as patologias que acometem essas pessoas devido à não orientação correta sobre o uso adequado e disciplinas
e hábitos que o profissional da voz precisa ter para conseguir desenvolver a sua atividade profissional com toda a qualidade e responsabilidade, mas mantendo a sua saúde vocal e a sua qualidade. Porque quando a gente fala em falar bonito, nós não estamos, oratória não é só dentro do nosso método e dentro do nosso conceito, oratória não é só para falar bonito. É para falar bonito, de forma organizada, lógica, coerente, para que você consiga fazer uso adequado dos seus recursos comunicacionais, tanto que nós trabalhamos dentro da perspectiva de que devemos fazer um resgate do nosso poder comunicacional, porque é esse poder comunicacional que vai fazer com que você supere seus medos, suas dificuldades, e as técnicas, os recursos e as ferramentas vêm como para potencializar esse recurso que você já tem. Então, no nosso método, a voz ela é um instrumento de trabalho, mas é também um instrumento de comunicação. Independente do trabalho que você exerce, você tem uma atividade social. Você é um sujeito, uma sujeita de comunicação, que tem um poder comunicacional. Então, nós respeitamos o seu estilo de comunicação, nós respeitamos a sua voz. É muito comum, professor, quando as pessoas procuram os cursos, os treinamentos de oratória, há uma reclamação muito grande. Eu não gosto da minha voz, porque a minha voz é assim, ela é fina, ou ela é isso, ela é aquilo. Então, assim, como assim? Nós precisamos compreender como é que a minha voz funciona. E olha, um segredo para vocês que nós vamos trabalhar aí essa semana inteira e mais uma surpresa que vai ter lá no sábado para vocês, que daqui a pouco a gente vai falar. Nós vamos trabalhar para que você tenha consciência sobre a produção, o funcionamento da sua voz. E o segredo fica aqui com a gente, você vai aprender a ter uma técnica vocal, um recurso vocal, para que você possa trabalhar a sua voz. Tudo que você estranha da sua voz, então se tem alguém aí, coloca lá no chat para mim. Tem alguém aí que não gosta da voz? Que acha feia a voz? Então esse é o primeiro mecanismo que nós precisamos romper, é uma crença. É uma crença limitante que gera, inclusive, autossabotagem. Porque se eu não gosto da minha voz e eu ouço a minha voz enquanto eu estou aqui falando com vocês, óbvio que isso me causa alguma forma de resistência. E que eu queira logo sair daqui. Porque se nem eu gosto da minha voz, você imagina como isso é difícil para eu estar aqui expondo essa coisa que eu não gosto para as pessoas em público? Olha como é delicado essa questão. Então, compreender como funciona a sua voz, o que tem de bom e o que podemos melhorar nessa voz. E o segredo tudo que você não gosta não pertence à tua voz. Pertence a algum distúrbio, algum problema que essa voz tem, que nós precisamos trabalhar e que podemos trabalhar. E aí, respeitando a sua capacidade, a sua qualidade, o seu perfil, nós vamos desenvolver essa voz e trabalhar essa voz. Aí, com detalhe, professor, é fundamental que a gente trabalhe a nossa voz para superar essas dificuldades, porque uma parte dessas dificuldades com a voz pode ser os problemas de voz que você vai ter no futuro. Então, hashtag fica a dica. Vamos cuidar da voz. Uma situação, né? Por cuidar da voz, professor, o voz. melhor mecanismo, a nossa mão para cuidar da voz é água. Por falar em cuidar da voz, eu trabalho como professor na educação básica já há 30 anos, e é muito comum, quando nós voltamos no início do ano, na primeira semana, na segunda semana, vários professores perderem a voz. Começa o primeiro dia empolgado, aí no segundo dia você já começa a perceber que tem gente falando assim, já meio... E daí? E daí que nós vamos montar... O que está acontecendo com esses profissionais? Nós precisamos montar um workshop de técnica vocal para professores antes de voltar às aulas. Quem tiver interesse, deixa um eu quero, hashtag eu quero, um workshop de técnica vocal para professores.
deixa lá no chat. Se nós conseguirmos aí fazer um grupo legal de professores, nós montamos um workshop só para professor, para treinar a voz de vocês, para voltar às aulas valendo, sem esses problemas de ordem fisiológica e da saúde da sua voz. O que acontece? Quando você pega férias, você perde aquele tônus muscular que você teve durante o ano inteiro para você conseguir manter a sua voz dentro daquela qualidade, daquela condição que muitas vezes, professores, não é a mais adequada. Sabia, professor? E daí faz o quê? E daí faz o quê? Precisa aprender a cuidar da sua voz. Então, o que o professor faz? O professor, ele se esforça, e aí o que vai acontecendo? Quando ele saiu de férias, ele relaxou, ele perdeu aquele tônus, aquele controle vocal. Quando ele retorna, aí ele retorna com a voz como ela é. Mas para que ela adquira novamente aquela condição, que muitas vezes é sob pressão, sob tensão, falando alto, porque muitos professores, vocês sabem, não fala, grita dentro da sala de aula. Quantas vezes a gente passa por uma sala de professor que está lá dentro, a gente falando desse jeito para os alunos poderem entender? Salas gigantescas, com números gigantes de alunos dentro da sala. Então as condições não são apropriadas, sabe, professor? Deixa eu contar uma história agora aqui, aproveitar esse do Fala Alto. Quando eu trabalhava no Colégio Jornal do Busato à noite, às vezes eu estava descendo para a sala de aula, porque eu chegava para a segunda aula, não tinha primeira. Aí um aluno perguntava assim, professor, fulano de tal veio hoje? Aí a gente estava caminhando, chegando na porta do corredor assim, ele ouvia a voz, professor, ele está em sala de aula. Chegou. Chegou. Então, esses cuidados que você deve ter. Será que realmente você precisa falar nesse volume gritado? Será que essa condição não vai te causar algum problema daqui a pouco? E não é só isso, sabe, professor? É toda uma rotina. É manhã, tarde, noite. Tem professores que trabalham manhã, tarde e noite. Então você passa o dia todo, manhã, tarde e noite, falando nessas condições. O que ocorre? Até que a corda vocal, que a musculatura adquira novamente aquele tônus, para que você, avisando, não é que está adequado, que está ajustado, mas o organismo faz um ajuste ali. O que ocorre quando esse ajuste acontece e que não é aquela voz, aquele volume, aquela qualidade de voz apropriada para aquele tônus, para aquela corda vocal? O que vai acontecer são os calos, os nódulos, os problemas de voz. E aliado a isso vem o quê? Vem algumas disciplinas que o professor não tem como, por não saber que ele é um profissional da voz. Uhum. A gente vê muitos professores levando já a sua garrafinha para dentro da sala de aula. Alguns levam a garrafinha para a sala de aula só para passear. Não toma água. Então, quem está levando a garrafinha já fez um excelente trabalho. Agora precisa aprender a consumir a água da garrafinha. Porque se você tiver que parar a sua aula para ir até o bebedouro, você não vai consumir água na quantidade adequada para cuidar da sua voz. Outra coisa que falta muito, que é o que nós estamos querendo, então estamos propondo para vocês. Se nós montarmos aí, deixa lá, sou professor, quero fazer um workshop de técnica vocal, coloque lá nos comentários que nós vamos viabilizar para vocês esse workshop. Outra coisa importante é aprender a aquecer e desaquecer a voz. Então, antes de entrar em sala de aula, tem exercícios práticos, simples, que você pode fazer, que são exercícios que ajudam a potencializar a sua voz e que ajudam a preservar a sua voz, a cuidar da sua voz. Que, de novo, eu vou repetir, professor. Falar bonito é ter uma voz saudável e uma voz preparada para a atuação com o recurso vocal que você vai precisar. Muito bem. Esse workshop podemos fazer gratuito para os professores e com certificado? Você é o vice-presidente e é o financeiro. Se ele está falando, gente,
Claro que Então, sim. ó, compromisso nosso. Antes de começar as aulas, final de janeiro, começo de fevereiro, nós vamos organizar um workshop somente para professores, com cuidados especiais, toda a orientação básica necessária. Afinal de contas, quem está nos acompanhando, são 30 anos como professora e pesquisadora, daí eu quero que você fale um pouco sobre a pesquisa, e pesquisadora de oratória. Então, não estamos falando aqui de um profissional que era de uma determinada área e também resolveu trabalhar curso de oratória. Nós estamos falando de alguém que tem toda uma formação e aí a pesquisa. Qual é a sua pesquisa na área de oratória? E como é que ela vem se desenvolvendo? Como é que ela se desenvolveu? O início da pesquisa na UTF-PR, eu passei no mestrado de Tecnologia e Trabalho. E lá eu pesquisei sobre a voz como um recurso tecnológico e caí na minha pesquisa dentro do que eu sabia que existia, mas eu não tinha os conhecimentos que eu precisava para poder trabalhar um método, um recurso para o treinamento, por exemplo, dos professores. Existe um distúrbios de voz relacionado ao trabalho. Professores, hashtag fica a dica. Esse distúrbios de voz é muito importante que vocês conheçam. O que é esse distúrbio? Por que ele existe? Como que ele funciona? O que desenvolve esse distúrbio de voz relacionado ao trabalho? Reconhecido, aí sim, professor, pela saúde. Não reconhece o professor como profissional da voz, mas existe esse distúrbio, nós precisamos conhecer as leis. E eu fui atrás e investiguei muito seriamente essa questão dos distúrbios de voz relacionados ao trabalho. E consegui, inclusive, descobrir que existem leis que amparam os professores. E essa pesquisa, por ser realizada no município de Pinhais, professor, nós tivemos a oportunidade de fornecer uma assessoria para a secretaria, para a prefeitura, e nós instituímos, dia 16 de abril, lá no município de Pinhais, juntamente com a professora Andréia, secretária de Educação, com a Rosa Maria, a vice-prefeita, com a Marli Paulino, a prefeita de Pinhais, e a professora Cineia, a nossa vereadora, através do nosso trabalho, juntamente com a professora Cineia e a prefeitura, nós conseguimos aprovar dentro da Câmara de Vereadores a lei de cuidado com a voz dos professores. Então, o resultado dessa pesquisa é o meu legado para o município de Pinhais. Mas o município de Pinhais foi o primeiro. Ele é o que abriu as portas, mas não precisa ser, porque nós ganhamos uma expertise para poder assessorar outros municípios. Eu estou com essa conversa com Campo Magro, eu estou com Colombo e tenho uma possibilidade de iniciar essa conversa com Piraquara também. E 4 Barras, que nós já conversamos lá com a secretária de Educação. Então, se você é gestor, gestora de um município, você, vereador, vereadora, quer compor essa parceria, entre em contato com o Intrépides através do o e-mail contato intrépides.com.br ou nos procure nas redes sociais, deixa um recadinho lá, que nós teremos um imenso prazer de contribuir, de oferecer os nossos conhecimentos, inclusive a própria experiência do município de Pinhais, para que você também aprove essa lei aí no município. Tô chique, professor. Tá chique, tá. Isso é importante porque, assim, eu também, eu me formei professor, sou professor, né, e desde a época da graduação eu nunca tive nenhuma orientação, nenhuma formação, nenhum conteúdo sobre os cuidados com a voz. E nós somos profissionais da voz. E eu fui aprender os cuidados com a voz fazendo um curso de oratória, que depois eu aprendi com ela. E depois eu acabei, inclusive, me tornando também uma parceria de cursos de oratória para o Paraná, Santa Catarina. A gente viajou um pouquinho aí para fazer os cursos. E cada vez que eu trabalhava, eu aprendia coisas novas, aprendia recursos novos.
né? Então é importante essa formação, é fundamental. E hoje eu já trabalhei em cursos de graduação no ensino superior de pelo menos 3 instituições diferentes e nenhuma delas tem um curso de preparação para professor. Nenhuma delas, eu posso falar, gente, não tem. E eu desconheço um curso. Ó, vou desafiar quem está nos acompanhando aí. Me diga aí se você é professor ou professora, me diga se você fez durante a graduação, em algum momento, curso de oratória, curso de preparação e cuidados com a voz. Agora há pouco, antes de nós começarmos a live, nós estávamos conversando e a gente estava fazendo essa mesma pergunta. Qual é o profissional que recebe um treinamento, uma formação para fazer o uso da voz? E a gente chegou à seguinte conclusão. Existe o fonoaudiólogo, mas por quê? Por ofício, por dever de ofício. Porque ele trabalha com os cuidados, mas não a dele, necessariamente, né? Nós estamos falando de profissionais que não são considerados pelo Ministério do Trabalho, pelas leis trabalhistas, como profissionais da voz. O ator tem, a atriz tem, o cantor tem, o cantor de ópera tem. Então, eles têm esses recursos. Agora, o profissional fora desse campo não tem. E nós fizemos várias pesquisas. Exemplo, agora fazem 2 semanas eu fiz um painel com a OAB do Paraná, através da Escola Superior de Advocacia, a ESA. E nós trabalhamos a importância da oratória para os advogados. Por quê? Porque a oratória, se nós pegarmos a história da oratória, lá dos sofistas na Grécia Antiga, nós vamos observar que a oratória nasceu dentro do campo forense e nasceu para atender o campo forense. E hoje nem os advogados têm essa cadeira de oratória dentro dos cursos regulares. Claro que eles têm o quê? As universidades estão sempre nos contratando para fornecer esses conhecimentos, mas não é dentro da cadeira, das disciplinas. Porque isso seria, sim, o que a gente sonha. É que todos os profissionais que vão ter a voz como instrumento de trabalho tivesse esse cuidado e essa preparação. E os professores, é o nosso propósito e missão, que os professores tivessem sim. E nós vamos, inclusive, essa semana, ter uma convidada que nós estamos buscando, que é coordenadora de cursos de formação de professores, para que ela venha aqui contribuir com esse debate com a nossa, através da nossa maratona #FalaMais. Muito bem. Eu estou cuidando aqui do pessoal que está comentando, acompanhando, curtindo. E tem mais algumas perguntas. Uma delas é o seguinte. Em 2018, fiquei sabendo que teve alguns acontecimentos assim importantíssimos na sua carreira profissional, nesse teu trabalho, nesse teu projeto de trabalhar, né, divulgar os cursos de oratória. Pode falar um pouquinho sobre esses 3 acontecimentos? Ah, são 3? Acho que são, né? Não são? 2018. 2018. Ele fala como se ele não fizesse parte dessa história, ele também faz parte dessa história. 2018, para mim, foi um ano muito, muito importante. Eu jamais imaginava que nos meus beirando os 30 anos de carreira profissional, eu pudesse um dia chegar a ser reconhecida através de um prêmio Profissionais do Ano de 2018 como a maior autoridade em oratória do estado do Paraná. Esse prêmio, ele é para mim um reconhecimento, sim, e eu, gratidão Yumi, gratidão às pessoas que fizeram parte dessa história, a Adriano Faria, que me indicou para o prêmio. Então, assim, essas pessoas e esse prêmio, ele veio lacrar uma experiência, ele veio reconhecer 30 anos de trabalho, de pesquisa, de dedicação exclusiva para a oratória. E por que eu fui reconhecida desta maneira? Porque existem muitos professores de oratória por aí. E eu conheço vários, inclusive, e bons, inclusive. Porém, são sempre profissionais que se dedicam à oratória, à arte de falar em público e estudam para se tornar professores. Então, nós temos advogados que se transformam em professores de oratória, jornalistas, fonoaudiólogos, que acabam, psicólogos, que acabam
entrando nesse universo da oratória para ajudar as pessoas e contribuir para as pessoas com o medo e as dificuldades de falar em público, treinar as pessoas. Mas eu não fiz essa lógica de profissão. Eu entrei no universo da oratória e sou uma professora de oratória, uma profissional de oratória, uma pesquisadora do campo da oratória. Então, para mim, esse reconhecimento foi muito importante, tanto a nível de carreira como a nível pessoal. A nível pessoal, por quê, professor? Porque a oratória não é coisa de mulher, não está dentro do pacote da mulher. E uma mulher ser reconhecida como a maior autoridade em oratória de um estado, não é? Do estado do Paraná, o que ocorre? É eu levar para, junto nesse prêmio, todas as mulheres que ainda hoje sofrem, estão preparadas, sabem falar em público, mas ainda sofrem com dificuldades e medos, insegurança na hora de falar em público. Então, assim, além de ser uma professora de oratória, eu me dediquei aos estudos de gênero e fiz uma construção do método das teorias da oratória, questionando a forma clássica da oratória, a forma histórica, e criando uma alternativa para agregar a participação da mulher nesse universo tão masculinizado até hoje. Mas nós já estamos aprendendo a como romper com esses paradigmas de que mulher não é oradora. Mulher é oradora sim, mulher é comunicadora sim, mulher fala bem sim, mulher não tem aquela voz fina e irritante, não. E nós podemos resolver esses problemas facilmente para vocês. Daí, qual é o outro de 2018? O surgimento do Instituto Intrépides. Ah, sim. Você sabe o que é que ele está falando? É que, assim, antes nós tínhamos uma empresa chamada Maciel e Silveira. Eu chamo de eu presa. Por que era eu presa? Porque, graças a Deus, gratidão, Maciel e Silveira fez muito sucesso. 10 anos, vai fazer agora, em março, de existência da Maciel e Silveira, que é a base, a origem do Intrépides. Então, o que aconteceu? Depois de um processo de formação de coach executivo, que eu participei, eu descobri que a eu presa poderia deixar de existir e, de fato, eu era uma empreendedora que precisava investir na minha carreira, no meu trabalho. Foi nesse processo que eu também descobri, através de alguns estudos e até de uma oportunidade que eu tive de um aluno que era estatístico dentro de um dos cursos meus, que eu era uma autoridade em oratória. E por quê? Devido à questão dos estudos, das pesquisas, do que eu acumulava como produção e a carga horária que eu tinha de atuação e o número de pessoas que eu já tinha atingido nos meus treinamentos, eu já poderia sim, né, entrar dentro desse universo, trabalhando a minha carreira, o meu trabalho, o meu método, e já como uma autoridade em oratória. Quantos alunos já tinha atingido? Segundo o estatístico que fez toda essa pesquisa e esse levantamento, é em torno de 350 mil alunos. Ouviram, gente? 350 mil alunos. Isso diretamente nos cursos, né? É que é possível, através das estatísticas, pensar o que foi feito. Os cursos, na rotina que eles existiam, as entidades que eu trabalhei, a quantidade de curso que foi realizado nessas entidades, e contando as palestras, o workshop, os atendimentos que já existiam. No montante todo desses 30 anos, é esse numeral. Inclusive me falaram assim, nessa oportunidade: professora, por que você não se candidata para ser para participar da política? Porque você, com esse contingente de pessoas, esse conhecimento que você tem em Curitiba, região metropolitana, Paraná, Brasil, você tem um contingente de pessoas para se eleger para qualquer coisa. Mas não é isso que eu quero da minha vida, não é esse meu propósito e não é essa a nossa missão. Nossa missão, nosso propósito é sim ajudar a política, capacitando e trabalhando com as pessoas que querem fazer bonito na política, que esse ano, né, professor?
ano passado, O 2020. ano passado nós tivemos um trabalho maravilhoso junto a vários partidos, várias inserções, tanto de atendimentos individualizados, personalizados, quanto cursos, quanto trabalho com as mulheres. Foi um trabalho magnífico, ajudando, capacitando e principalmente motivando a mulherada para serem candidatas no ano de 2020. E foram candidatas e candidatos de vários municípios do estado do Paraná. É. Desde Curitiba, região metropolitana, até o noroeste do Paraná, até o sul do Paraná, até a região lá do sudoeste do Paraná. Então foi uma experiência assim muito interessante, muito boa. E o resultado, vários candidatos eleitos, e alguns inclusive fazendo bonito no seu município, uma votação extremamente grande e com certeza pessoas que irão transformar a vida da política nesses municípios. Beijo para todos vocês, força aí, qualquer coisa estamos aqui. Então, o terceiro fato, ele começou em 2018, mas daí ele foi concluído em janeiro de 2019. Nossa, essas retrospectivas assim que a gente já... fala aí, manda aí, vai professor, ajuda. A empresa foi indicada, a professora Cirlei também, para o prêmio The Winner. Verdade, o The Winner. Professor, foi um prêmio maravilhoso, Maravilhoso. né? Um prêmio internacional, onde a empresa, o Intrépides, foi reconhecido como uma empresa de qualidade e excelência no atendimento aos seus clientes. Claro, essa é a nossa missão, essa é o nosso propósito, mas ser reconhecido a nível nacional como uma empresa de excelência em qualidade e atendimento aos nossos alunos, nossos clientes, é um reconhecimento muito grande. Esse prêmio foi para o Intrépides, e eu, como presidente e o vice-presidente, nós estivemos lá no evento maravilhoso para receber esse prêmio e fomos indicados dentro de uma premiação com 150, em torno de 150 empresas do Brasil. Saíram 20 empresas para receber o prêmio internacional em Nova York. Pasme vocês, a felicidade que tivemos. Infelizmente, não fomos para Nova York receber o prêmio, mas está lá, constituída a nossa indicação como as 19 melhores empresas do Brasil em 2019. E 2021... Nós estamos indicados Estamos novamente. de novo! E com uma coisa bem mais importante agora, que além do prêmio, eu farei parte, eu abrirei o The Winners através de uma palestra que eu farei num evento que acontecerá, um congresso que acontecerá um dia antes da premiação. Então, eu fui premiada 2 vezes esse ano pela Winners, ou pela The Winners. Primeiro, pela nossa empresa estar recebendo o prêmio novamente. E depois por eu... Acho que primeiro, inclusive, a palestra. Que abrir um evento como esse, como palestrante, a nível nacional, é uma projeção, é um reconhecimento, é uma gratidão, Julie, sem fim. E nós estaremos lá. E faremos bonito, representando o nosso estado, juntamente com a nossa empresa, e o município de Pinhais, lá no Prêmio The Winners, que é um prêmio internacional. Gente, estamos fazendo essa breve retrospectiva. Não, ainda não. Eu pensei que ele tinha esquecido. Estamos fazendo essa breve retrospectiva para mostrar o seguinte. Nós temos uma história e às vezes nem todo mundo conhece essa história. Inclusive para entender como é que nós chegamos nesse ponto que nós chegamos. Nós temos uma história, assim como cada um de vocês também tem uma história. Tem um processo de construção, de formação, de trabalho. E aí nós estamos chegando em 2021, em 2020 nós já fizemos um processo bastante grande de transformações. Quem nos acompanhou pôde ver isso, nós falamos frequentemente, né, nas nossas lives, seja nas nossas lives aqui do Instituto Intrépides, seja nas lives juntamente com a Glória da Acontrec, com outras pessoas que nos convidaram. Nós vimos fazendo um processo de transformação. E hoje nós estamos lançando a 6ª temporada de Lives Intrépides. Isso mesmo.
Duas questões, professora Shirley. O que é essa sexta temporada? Mas antes da sexta temporada, tem um outro prêmio que nós recebemos em 2019, que nos qualifica, né? É reconhecimento. Eu penso assim, é reconhecimento de um trabalho que nós vimos fazendo, né, há mais de 30 anos. Então, o que foi esse outro prêmio e o que é essa sexta temporada? Esse prêmio, lê lá para nós, professor, que esse é mais dificilzinho, porque é um grandinho assim, sabe? É o... Latin American Quality Institute. Esse prêmio foi para o Intrépides também, mas junto com a premiação do Intrépides, nós recebemos o prêmio Empresários do ano de 2019. Então, eu recebi uma certificação e o professor Rui uma outra certificação como os empresários do ano de 2019, reconhecido por esse prêmio. Esse prêmio para nós é muito importante, porque ele reconhece as empresas que estão dentro da plataforma de exigência da ONU, professor. Então, a empresa tem que ter critérios de gênero, tem que ter critérios de atividade social, tem que ter critério de questões ambientais, tem que ser uma empresa socialmente reconhecida. Então, ter esse selo como garantia de que a Intrépides está dentro dessas normativas da ONU, para nós foi muito importante e é muito importante, te dá uma segurança de quando você contratar os nossos serviços, que nós estamos dentro desse compliance, dessas normativas, dessas exigências. Então, a gente é muito feliz, mas não pense vocês que estão aí ouvindo que foi só rosas. Não, é muito empenho, é muita dedicação. Nós tivemos aí nesse 2018, 19, 18 e 19, principalmente, produções incríveis de livros. Nesses anos, parece que eu deixei tudo para esses anos, então foram 5 livros escritos. O professor está no 12º livro dele. Então, nós somos pessoas que estudamos muito, que nos dedicamos muito e que nos esforçamos muito para oferecer o melhor para as pessoas. Por quê? Porque nós acreditamos numa educação e num processo de mudança das pessoas, de desenvolvimento das pessoas, que estejam linkadas a um desenvolvimento integral. E para isso nós precisamos estar e buscar sempre melhorar os nossos processos, apresentar novos produtos, e para fazer isso nessa rotina, nós também precisamos nos capacitar, estudar. Eu estou entrando agora nesse período também na minha terceira pós-graduação, que eu incorporei nesse período aí toda a parte da terapia transgenerativa, que é a hipnose, PNL e regressão, e estou agora no meio, quase concluindo, uma pós-graduação em constelação familiar. Então, o que a gente quer dizer para vocês aqui nessa sexta temporada de lives? O Intrépides, desde que a pandemia começou, nós temos um orgulho muito grande disso. Não é verdade, professor? Sim. Nós paramos no dia 19 de março, com todos os nossos eventos, palestras presenciais. Simplesmente, nós olhamos um para o outro, sentamos e falamos, e agora? Aí só foi uma horinha só de lamúria. Por quê? Porque não dava tempo para esperar. Nós já engatamos naquele mesmo, era uma quinta-feira, dia 19, no mesmo final de semana, nós já fomos atrás de reverter todos os nossos eventos na modalidade online e remota. Então, o que nós não fizemos durante anos, nós fizemos em 20 dias. Porque era necessário. E o que isso trouxe para nós? Um desafio tremendo. Um desejo e uma vontade de arrumar uma forma de continuar o nosso trabalho. Nós transformamos a nossa casa, nós montamos um estúdio, nós começamos a fazer a transição dos cursos, dos conteúdos, de forma presencial para o online, e isso teve uma exigência muito grande. Nós aprendemos demais com esse processo todo e ainda estamos aprendendo.
Então, nós começamos lá no dia 23 de março. E não paramos mais de fazer as lives semanais. As nossas lives foram tão bem aceitas que outras empresas começaram a chamar para fazer lives com a gente. E nós temos muito orgulho de grandes empresas aí, como a Contrec, a Empreendedora, na qual eu sou, a revista Empreendedora, Gerson, na qual eu sou, com muito orgulho, uma das colunistas. E tenho o certificado para ser uma colunista oficial dessa revista e gosto muito de escrever para ela, porque é uma revista de empreendedoras e só mulheres escrevem lá. Então eu adoro essa proposta. Então, assim, outras revistas começaram a aparecer, chamar, nós começamos a escrever artigos. Hoje os nossos artigos, eles são bem aceitos em vários órgãos de imprensa oficial. Nós abrimos espaço com uma assessora de imprensa para que nós pudéssemos ir para a imprensa oficial, televisão, e fazer e divulgar o nosso trabalho. Então foi intenso, né, professor? Sim. Está sendo intenso, mas está sendo muito gratificante. E aí veio a segunda live, onde nós trabalhamos o conceito do que era home office, como fazer o trabalho de home office, o atendimento home office. Nós partimos para um estudo de uma nova perspectiva de trabalho, que era o home office, quais as técnicas, os recursos, e que nós poderíamos ajudar as pessoas para passar por essa fase, e esses treinamentos aconteceram para professores, para alunos, para jovens, para adolescentes, os problemas com os adolescentes, com as crianças em casa, o que fazer, e fomos pesquisar como que nós poderíamos, com o nosso conhecimento, ajudar os pais e essas crianças e esses adolescentes em casa. E aí foi acontecendo as coisas, e outra fase da live aconteceu, que era uma fase em que nós estávamos falando muito do novo normal. E aí nós fomos pesquisar o que iria fazer parte desse novo normal. Que novo normal era esse? Então, num contexto tão de não normalidade, e aí nós fomos pesquisar sobre resiliência, sobre a questão da assertividade, proatividade, sabe? As lideranças proativas que precisariam acontecer naquele momento, e fomos trabalhando desta maneira. E a nossa nossa quinta temporada de live, nós trabalhamos o eleitor consciente. Não, ainda não. Aí nós trabalhamos as empresas que se reinventaram. As empresas, os profissionais que se reinventaram, né? Nós trouxemos mais de 12 empresas para contar suas experiências. E não foi experiência, sabe? Aquela coisa de que só foi sucesso, até porque não é algo de positivo e de bom que estava acontecendo. Mas tinha algo de bom que essas empresas conseguiram fazer. Assim como nós, se reinventaram. Não é, professor? Sim, estavam sobrevivendo, estavam mantendo emprego, estavam mantendo trabalhos, estavam mantendo serviços. E aí foi onde nós trabalhamos com essas, inclusive salientando as dificuldades que todos tiveram em relação à questão da desse novo momento em que vivemos. Aí sim, professor, nós fizemos, para o trabalho com a política, nós fizemos uma temporada de live, mas nós demos voz para o eleitor. Então, eleitor consciente resulta em uma política, eleitor consciente, política decente. E aí nós entrevistamos eleitores que gostavam de política, eleitores que odiavam política, eleitores que, sabe, que já tinham odiado política, mas agora estavam vendo a política de uma outra maneira. Era um recado para os políticos, ouvindo os nossos eleitores. E agora, a sexta temporada. E agora, nós pensamos muito, né, professor? De como seria essa nova temporada de lives do Intrépidos. Desculpa. E nós decidimos ousar de novo. Não, é ousadia mesmo, né, professor? Um pouquinho. E nós vamos precisar muito da ajuda de vocês. Nós vamos fazer uma maratona de lives a começar amanhã,
Hoje nós vamos fazer a abertura, amanhã começa então manhã, tarde e noite. Nós estaremos trabalhando vários temas e perguntas que nós retiramos das necessidades dos nossos alunos, das pessoas com quem a gente trabalha e que transformamos em temas, em eixos de trabalho com essas lives. Então, algumas perguntas. Como você utiliza a oratória na sua atividade profissional? Você tem medo de falar em público? Por que você tem medo de falar em público? O medo e a dificuldade de falar em público já te impediu de fazer alguma coisa na vida? Você já sofreu algum impedimento, já se sentiu incapacitado, incapacitada para fazer alguma coisa por medo e dificuldade de falar em público? O que mais te incomoda na hora de falar em público? Você sabe planejar, organizar, estruturar um discurso? Como é para você lidar com a timidez? Quem é tímido aí? Tem tímidos aí? Dá um hashtag sou tímido aí, porque se você acompanhar a nossa maratona, você vai descobrir que você não é tímido. E nós vamos provar isso para você. Então, o que nós decidimos? São muitas perguntas. Aí nós decidimos fazer essas lives durante a semana toda. E, professor, não bastando, nós vamos fechar a nossa maratona no sábado, dia 9, com um workshop que vai começar às 9 da manhã e vai até às 17h30. E se você quer participar do nosso workshop, acompanha as nossas redes sociais, que nós estaremos durante as lives orientando vocês para ir e participar desse workshop. Detalhe, sem custo nenhum, nós estaremos possibilitando, criando condições para que vocês possam se trabalhar durante esse processo. Se depois de toda essa maratona, você ainda sentir que necessita trabalhar mais, aí nós iremos oferecer para você algumas condições de trabalho mais personalizado para a tua necessidade e para as suas condições. Veja bem, gente, serão 15 horas de lives que nós vamos desenvolver. É maratona mesmo. É live de manhã, é live à tarde, é live à noite. Por quê? Porque nós vamos estar conversando com alunos nossos que fizeram o curso de oratória, que fizeram o processo de treinamento de palestrante com a professora Sirlene. Nós vamos conversar com especialistas de várias áreas, falando sobre temas relacionados ao falar em público, ao discurso, aos medos, à oratória, à voz, aos cuidados com a voz. E teremos presença internacional? Fiquei sabendo alguma coisa assim, parece? Estamos confirmando uma presença internacional, mas aguardem. Surpresa. Está quase confirmado. Além disso, o workshop do dia 9, serão 8 horas de workshop, além de ser gratuito, ele vai ser online, mas além de ser gratuito, ele vai ser certificado. Para aqueles alunos que nos acompanharem, para aqueles que nos acompanharem no workshop durante o dia inteiro, vocês vão receber um certificado do Instituto Intrépides, com a carga horária, com o nome do workshop, tudo certinho. Mas a gente quer que vocês acompanhem durante a semana também. Sim. Por isso que nós já estamos dando as alternativas de manhã, tarde e noite, para não ter essa desculpa. Ah, eu não consigo de manhã. Tá bom. Tenta à tarde e noite. Ah, eu não consigo à noite. Tenta amanhã e tarde. Então a gente está dando várias opções para vocês. E um detalhe, nós entregaremos efetivamente conteúdo como nós entregamos em todas as lives que fizemos desde março. Nós estamos totalizando com essa maratona em torno de 50 horas aula de trabalho, de pesquisa, de conteúdo que nós já entregamos e queremos entregar mais ainda. Eu coloquei ali no comentário, para quem está nos acompanhando e para quem vai nos assistir também na sequência,
um link para você fazer parte de um grupo de WhatsApp. O grupo se chama Oratória Sem Medo, tá? Oratória Sem Medo é um grupo onde nós vamos trabalhar. Nós vamos passar todas as informações a respeito dessa maratona, do workshop, mas também nós vamos postar conteúdos relacionados ao uso da voz, aos cuidados, quais são as novidades que tem, falar sobre timidez. Todos os temas que nós vamos trabalhar ao longo dessa semana, nós também vamos colocar materiais ali a respeito nesse grupo, tá bom? Então, se inscrevam lá, participe desse grupo. Ele é um grupo sensacional, já tem algumas pessoas que estão participando. Nós já publicamos alguns conteúdos e queremos compartilhar com vocês. O nosso trabalho, o nosso propósito é ajudar as pessoas que fazem uso da voz no seu cotidiano, no seu trabalho, terem esses cuidados, terem essa formação para cuidar e trabalhar cada vez mais e melhor com a própria voz. E também que é importante que nós constatamos nos nossos alunos e nas pessoas que estão com dificuldade de falar em público, algumas questões muito sérias. Tem gente fechando matrícula da faculdade por medo de defender, de trabalhar, de apresentar um TCC. Tem gente que está pronta para enfrentar um mestrado, doutorado, que está com medo da banca, que está com medo da apresentação. Tem pessoas dentro das empresas que estão negando uma promoção e o desenvolvimento de sua carreira em função do medo de falar em público. E tem pessoas que estão enfrentando dificuldade, inclusive na sua comunicação interpessoal. Então, nós estamos observando que o processo de comunicação, ele precisa ser aprimorado através de recursos e técnicas que nós temos. E nós podemos oferecer, sim, e nós podemos criar mecanismos para esse encontro feliz entre você que está sofrendo, que precisa, que tem uma dor, e nós que podemos te ajudar. É esse o nosso propósito, portanto. Você tem essa dor, você tem esse medo, você tem essa dificuldade, você quer se trabalhar, nós estamos dando essa oportunidade para você. Hoje à noite, às 20h30. Hoje à noite, às 20h30, estaremos aqui novamente. No dia de hoje, na parte da noite, vai ficar um pouco repetitivo, porque nós estaremos explanando o que vai acontecer durante a maratona. Mas eu conto com você. Olha só, para você ter uma ideia, durante essa semana. Amanhã, nós temos live manhã, tarde e noite, com alunos conversando sobre as minhas experiências com o curso de oratória, com o treinamento de oratória do Intrépides, a oratória assertiva. Então, nós teremos experiências de pessoas que passaram pelo processo e estará contando essas experiências aqui junto comigo e com o professor Rui. Na quarta-feira, nós estaremos trabalhando o tema oratória como instrumento de trabalho. E estará aqui com a gente uma especialista em contratação de pessoas, em processos seletivos. Nós teremos uma pessoa ligada aos professores, que irá vir aqui falar para nós sobre a importância da oratória na formação, no trabalho dos professores. E nós teremos pessoas, uma digital influencer, que falará para nós sobre a importância da oratória no trabalho dela. Na quinta-feira, minha voz é horrível, o que eu faço? Nesse dia, na quinta, nós estaremos falando sobre os cuidados com a voz. Nós teremos a experiência de um psicólogo que passou pelo treinamento e que teve uma história maravilhosa para compartilhar sobre o problema de voz que ele teve. Ele vai contar para nós, vai trocar experiência com a gente. E nós teremos a presença de uma fono, que vai vir enriquecer o nosso trabalho através dos seus conhecimentos técnicos. E na sexta-feira, que aí sim nós estamos viabilizando uma pessoa da África do Sul, da Angola, que vai trazer como é o treinamento de oratória, se as dificuldades de oratória que nós enfrentamos aqui também há lá, e nós vamos compartilhar, trocar ideias com ela. É uma coach e nós vamos trabalhar com ela, então, essa questão internacional. Também teremos uma psicóloga que vai abordar com a gente sobre
quais os bloqueios e traumas que podem originar desse medo e dificuldade de falar em público. É uma pessoa incrível e estará aqui trazendo e enriquecendo o nosso trabalho. Na semana, daí vem sábado, que é o nosso workshop, workshop Fala Mais. Nós iremos então trabalhar das 9 às 17h30, todo esse período trabalhando oficinas de voz, de timidez, de planejamento e estrutura do discurso, de recursos visuais e audiovisuais, e trabalhando diretamente com o público. Então, nesse workshop, ele é fechado. Nós não vamos fazer através das redes sociais. Você precisará se inscrever nesse workshop. Pode ser através das informações e das orientações que iremos passar, mas quem já tiver nesse grupo, como é o nome do grupo lá? Oratória Sem Medo. Nesse grupo chamado Oratória Sem Medo do WhatsApp, já vai ter as orientações através desse grupo. Então, nós vamos deixar aí para vocês, em algum lugar aí, o link para você acessar esse grupo e já fazer parte dessa turma, que estará aí a semana inteira e fechará com chave de ouro no workshop do sábado. E na semana que vem, tem mais, professor. Nós continuamos as lives. Nós vamos até segunda, terça, até quarta-feira, que é o último prazo para que a gente encerre, então, essa temporada. Então, você só tem a ganhar, ok? Você só tem a ganhar, você só tem a crescer e a se desenvolver. Por que a gente está fazendo nesse período? Porque é um período de férias. É um período em que as pessoas podem estar na praia e estar seguindo a nossa live. Pode estar de férias e acompanhando a nossa live. Pode estar trabalhando, quem já voltou para o trabalho, e acompanhar as nossas lives. Então, é o momento em que você pode passar férias aqui com a gente no Intrépides, crescendo, evoluindo, se desenvolvendo e, principalmente, fazendo a virada de chave para esse novo ano, que com certeza vai ser sensacional para todos nós. Muito bem, professora Sergi. Chegamos ao final da nossa live. Agradecemos aí as pessoas que nos acompanharam. Divulguem, né? Convidem os seus amigos, as suas amigas, os familiares para participar, porque vai ser com certeza um momento assim excepcional. Quem acompanhar vai sentir mudanças na sua vida, sim. Por quê? Porque nós vamos trazer conteúdo, nós vamos trazer experiências. Você vai poder participar efetivamente das nossas aulas, das nossas lives. Tá bom? Agradecemos aí a sua presença, a sua participação. Tenham todos aí um bom final de tarde. Está na hora de tomar um cafezinho, né? E quem quiser nos acompanhar hoje à noite, 20h30, estaremos aqui na página do Instituto Intrépides, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, fazendo essa live ao vivo. E uma coisa muito importante, você está tendo a oportunidade de se trabalhar com os melhores profissionais, não perca essa chance. Outra coisa, além de você, compartilhe para outras pessoas que você sabe que está precisando. Nós podemos fazer uma corrente do bem, e é esse o nosso propósito, que essa corrente do bem vá para o mais longe possível, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Beijo, obrigada pela participação, pela presença de todos vocês. Tchau. Tchau.